Transmissão ao vivo. Ô João, isso aqui não vai entregar não, né? Beleza? Pode iniciar, tá, Luiz? Beleza? Havendo quórum, declaro aberta a 20ª sessão ordinária de 2019, onde eu solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quero nessa noite cumprimentar os colegas vereadores que aqui estão, a Câmara composta pelos seus 9 integrantes nessa noite, cumprimentar os funcionários da Câmara, munícipes aqui presentes, na pessoa do Dr. Rander, seu filho Pedro, Dona Zezé, sempre presente, cumprimentar a todos que nos escutam pela rádio e também nos assistem pelo portal TV Câmara, desejando a todos uma excelente noite e desde já agradecendo por estarem acompanhando a nossa reunião. Passando a leitura, discussão e votação da ata 033 da 19ª sessão ordinária do dia 5 de agosto de 2019, leitura pelo vereador secretário da mesa, Éder de Almeida. Aproveito também para desejar boa noite a todos, também aí um Dia dos Pais, que foi ontem, um abraço aí em todos os pais do nosso município que sempre nos acompanham. Ata número 33 da sessão ordinária, número 19. Às 19 horas do dia 5 de agosto de 2019, na sala das sessões da Câmara Municipal, teve início a sessão ordinária número 19 desta legislatura, sob a presidência de Sua Excelência, o senhor vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, e com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Leitura, discussão e votação da ata número 32 da 18ª sessão ordinária do dia 22 de julho de 2019. A ata foi colocada em discussão e votação e foi aprovada por unanimidade. Primeiro expediente, leitura dos requerimentos 49 ao 57. Leitura das moções 37 ao 39. Leitura das indicações 191 a 200. No segundo expediente, a palavra foi cedida a cada um dos vereadores para os respectivos pronunciamentos. Todos eles demais assuntos tratados na sessão ordinária encontram-se arquivados na forma de gravação em vídeo na Secretaria da Câmara Municipal de Itanhandu e também podem ser acessados através do portal da Câmara. Ordem do dia. Leitura dos projetos 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61. Presidente Cleberson José Guimarães Gonçalves, não havendo vereador se manifestar nem assunto a tratar, convocou a todos para a próxima sessão ordinária que se realizaria na próxima segunda-feira, dia 12. O presidente declarou encerrada a sessão, cabendo a mim, Éder de Almeida Pinto Benício, secretário da mesa, a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada, subscreverei juntamente com os líderes das bancadas partidárias. Os vereadores que estão de acordo com a moção, por favor, permaneçam como estão. Nesse momento, passando a leitura de 2 moções, aproveito para cumprimentar a doutora Gendra, que acaba de adentrar ao plenário, vice-prefeita municipal. Moção de parabenização número 40. Em sessão ordinária realizada nesta data, foi requerida pelo vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro, apresentada à mesa, ouvido o soberano plenário e dispensadas as formalidades regimentais, foi aprovada a moção de parabenização à empresa Pérola da Serra, pelo primeiro lugar no 4º Marajó Búfalos, concurso nacional de queijo de búfala, sendo grande campeã nacional, reservado grande campeã. Desejamos sucesso à empresa, funcionários e proprietários, sendo motivo de orgulho para nós itanhanduenses, elevando o nome de nossa cidade, Brasil afora. Sala das Sessões, 5 de agosto de 2019, moção assinada por todos os vereadores. Moção de parabenização número 41. Em sessão ordinária realizada nessa data, foi requerida pelo excelentíssimo vereador Éder de Almeida Pinto Benício, apresentada à mesa, ouvido o soberano plenário, dispensadas as formalidades regimentais, foi aprovada moção de parabenização ao professor Toninho Furrô pelo projeto Conhecendo o Relevo, que integra os jovens à natureza, realizando passeios ao Parque Nacional do Itatiaia. As moções ficam para tramitação na casa e, nesse momento, eu quero convidar aqui dentro do plenário
o jovem atleta cavaleiro Pedro Costa Pereira, acompanhado de seu pai, Dr. Randle. Eu convido os dois aqui dentro do plenário, para que enquanto seja feita a leitura da moção, eles possam aqui vir receber. Moção de parabenização número 39. Em sessão ordinária realizada nessa data, foi requerido pelo vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, apresentado à mesa, ouvido o soberano plenário, dispensadas as formalidades regimentais, foi aprovada a moção de parabenização ao jovem atleta cavaleiro Pedro Costa Pereira pela participação na primeira etapa do circuito NBHA, categoria Jovem A, Circuito Sul de Minas, Sul Fluminense e Vale do Paraíba, tendo conquistado o primeiro lugar geral na prova de 6 balizas, com o melhor tempo, e terceiro lugar na prova de 3 tambores. A dedicação que gera superação, levando o nome de Tendu nesse esporte tão bonito praticado com cavalos. Bom, nessa noite eu tenho a grata satisfação e honra, uma singela homenagem, viu, Pedro? Saiba que eu fiquei muito feliz e orgulhoso de você quando, através de seu pai, tomei conhecimento pelo Facebook, que da nossa cidade foi representado um jovem atleta cavaleiro. Eu comentei com seu pai que é muito raro nós vermos, sobretudo jovens, nesse esporte, que eu acho tão bonito e que requer grande dedicação. Seu pai me contava que nas suas férias você treinou muito, se abdicou de brincar, de outras brincadeiras comuns que são da sua idade, para que treinasse. E lá veio o seu reconhecimento, você foi campeão lá, primeiro lugar geral na prova de 6 balizas. Então, uma homenagem muito simbólica, mas para que você saiba que vale a pena a dedicação, o seu esforço é reconhecido. Parabéns para você, viu? Queria agradecer em nome do Pedro, a toda a Câmara Municipal, em nome do Cleberson. Muito obrigado pelo incentivo, não é fácil. A Câmara Jovem, voltada pelo esporte, sempre fala que o esporte é o melhor caminho. E a gente está aí, estamos tentando. Tem um clube do cavalo, tem crianças lá fazendo. É um primeiro passo aí, vocês pensarem no incentivo. Tem campo para ser batalhado aí. Então fica aqui o agradecimento e o pontapé inicial para a gente alavancar isso na cidade. Muito obrigado a vocês. Passando agora a leitura de 4 indicações. Indicação 201. Vereador que esta subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Solicita que seja providenciada a colocação de um braço de iluminação pública de 3 metros com luminária de maior potência no poste localizado na rua Oscar Guedes, em frente ao CRAS, que seja feita a troca dos demais braços e lâmpadas da rua Oscar Guedes até a esquina com a rua Tiradentes. Indicação de autoria de José Aldair Marinho. Indicação 202, também, de autoria de José Aldair Marinho. Solicita que a Secretaria Municipal de Saúde, senhora Francisca Aparecida da Costa, que providencie a aquisição de um destilador de água para a unidade do PSF 3, Jaime Passos. Se faz necessário para melhor atender os moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima e região, além de ser a única unidade de saúde que ainda não possui um destilador de água. Indicação 203, de Elson Delfim Ramiro. Solicita que seja providenciada a colocação de quebra-molas na Avenida Ari Carneiro, próxima à residência número 262, no bairro Vila Maria. Indicação 204, também de Elson Delfim Ramiro. Solicita que seja providenciada a melhoria da iluminação no espaço utilizado pelo Conviver no bairro Vila Maria. As indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Iniciando o segundo expediente, momento em que cada vereador tem até 10 minutos para fazer as suas considerações, iniciando pelo líder do governo, vereador Manuel Vicente. Boa noite, presidente Cleberson, Dr. Rafael, Éder, nosso secretário, colegas vereadores, servidores da nossa casa.
doutora Agenda, nossa ex-vice-prefeita, Rander, Pedro, parabéns Pedro, nosso jovem ali, dona Zezé, ouvinte da Terras Altas, internautas que nos acompanham. Hoje eu gostaria de estar respondendo as indicações da semana passada aos colegas. Indicação número 200, do vereador Luiz Cláudio Barro Magalhães, a respeito do loteamento da Ponte Alta, que solicitando a continuidade da obra, mas como eu disse há uns dias atrás, nós estamos com a limitação de empenhos e por isso está suspenso por enquanto, mas o executivo tem intenção de continuar assim um loteamento, terminar, para que possa dar destino ou nas casas ou nos lotes para os nossos munícipes. A respeito da indicação do vereador Luiz também, dos terrenos de propriedade da prefeitura, está sendo feito o levantamento para que a gente possa estar trazendo para você. Indicação 199 do vereador Luiz Cláudio também, da rede de água da rua João Léo, Luiz. Nós fizemos uma sondagem lá e na rede de água não tem nada. Tem alguns buracos onde estão afundando, mas de vazamento de água está tudo tranquilo. E na medida do possível da mão de obra a gente vai estar fazendo o reparo na rua. Indicação 198 do Luiz também, a limpeza da estrada do Catitu. Então nós já começamos a limpeza da estrada da região, Bom Sucesso, Olho d'Água ali, certo? Vai chegando lá também. Indicação 197 do vereador Éder, a respeito das carteiras de identidade, Éder. Em conversa com o Giba, ele tornou a ligar em Belo Horizonte, estamos dependendo para esse curso seja feito, para que possa dar início na confecção das mesmas. Indicação 196 do vereador Éder também, a respeito dos bueiros na rua Joaquim Ribeiro Mendes e Princesa Isabel. A Alessandra já contactou com a empresa para que possa fazer a substituição das mesmas, pedindo para que coloque umas telhas mais resistentes que já trocaram e mesmo assim ainda quebraram. A indicação 195 do vereador Éder, a respeito do esgoto do bairro da rua Engenheiro Paulo Franco da Rosa. A gente tinha até programado fazer, Éder, mas como eu disse, nós estamos com 2 encanadores de esgoto só. E infelizmente hoje deu um problema ali na rua Ari Carneiro, ali próximo ao loteamento João Antero. E aí tivemos que mudar a programação novamente, mas está na programação a gente está fazendo, não só ali, como o pedido do Luiz também próximo a Santa Casa, Governador Valadares, a rua Agnello Ferreira da Costa. Então, mas infelizmente, como tem dito, a mão de obra está a respeito da indicação 193 do vereador Luiz Cláudio Barros também, a respeito do arruamento do cemitério. Então, a Alessandra está fazendo levantamento, vai ver planilha, para a gente ver que realmente a gente sabe a dificuldade, principalmente no período de chuva lá, faz-se muito necessário mesmo essa construção. A estrada da captação de água, já tinha respondido o bairro Jardim, já foi feita a manutenção. E também do vereador Kleberson José, indicação 191, a respeito da melhora da iluminação do cemitério também, que está no mesmo projeto, o Marquinhos está fazendo junto com a Alessandra, para aproveitar a mesma licitação para fazer os reparos devidos. Bem, eu gostaria de estar hoje falando a respeito do calçamento da rua Zequinha Pinto. A empresa Alfa já começou a colocar os bloquetes, provavelmente na quarta-feira dará início no calçamento na rua Zequinha Pinto. A rua Antônio Pereira Leite já estão sendo colocados o meio-fio e com certeza na quinta-feira eles começam também já a parte de calçamento da rua. Tivemos a honra até essa semana também de estar recebendo a ambulância que a Secretaria de Saúde comprou, em parceria com a Câmara e outras secretarias. Uma ambulância muito boa, uma ambulância muito confortável para que possa carregar nossos pacientes. E na semana que vem, dia 21, o prefeito com a secretária Quinha estará indo a Belo Horizonte para buscar outra ambulância liberada pelo deputado Dalmo Ribeiro.
Agora eu gostaria de estar falando a respeito de algumas faltas de água que houve esse fim de semana, Ponte Alta e Monte Verde. A Ponte Alta, houve uma manobra lá para fazer conserto de águas e os operadores acabaram esquecendo de inverter o registro das caixas. Então acabou ficando descuidando e só, infelizmente só vê a hora que baixa o nível. Mas imediatamente o pessoal começou a ligar, o Junei já correu atrás, não contactou nenhum vazamento de água, ele foi verificar e era essa manobra de registro, mas já foi reparado, hoje já deve estar normalizando tudo, inclusive a estiva também, a Rua dos Lobos está passando por essa falta também, onde a gente fala, infelizmente a parte alta é sempre desfavorecida. Mesmo que a água no reservatório de baixo estava cheio, mas infelizmente os moradores da parte de baixo começam a esbanjar água, a parte de cima não vai. Então é um problema que já foi detectado, mas já está normalizando tudo também. Por hoje é o que eu tenho a dizer. Uma boa noite a todos e obrigado. Bom, Manuel, rapidamente, aproveitando que você ainda tem um tempinho, você está tratando das questões da liderança do governo. A estrada da Barrocada, foi feito o trabalho de manutenção dela um tempo atrás e ela ficou muito boa, ainda assim está. Mas o mato cresce todo ano. Então o mato já está quase fechando a estrada. Gostaria de pedir para você, mais uma vez, que eu já tenho pedido para o prefeito, dar uma atençãozinha lá nesse sentido de roçar o mato da estrada Barrocada. Iniciou a roçada lá hoje. Iniciou hoje? Hoje. Muito obrigado, Manuel. É um pedido que a gente já vinha fazendo. Nesse momento, com a palavra, o vereador Éder de Almeida Pinto Benício. Boa noite a todos. Cumprimento nossa mesa diretora, colegas vereadores, assessores e servidores da Câmara, munícipes aqui presentes, doutora Gendra, Rander, o seu filho aí campeão, né, o Mário. Prazer ter você nessa casa aí, Mário, um colega de escola, dona Zezé. E mais uma vez reforço aqui, desejando aos pais aí, que tiveram ontem uma data especial comemorativa, mas Dia dos Pais é todo dia, né? Então, fica aqui o meu registro, um abraço a todos os pais aí que acompanham os nossos trabalhos, ou que fazem o papel também de pai, né? Bom, com relação aqui, agradecer ao Manuel Vicente, tem feito aí um papel muito importante para nós, de trazer essa resposta das indicações, tem cobrado aqui sempre por escrito, que é importante para a gente levar até os munícipes, mas da forma que está sendo feita, pelo menos para mim está sendo bastante satisfatória aí, que já vem com a resposta do serviço feito, né, ou até já programado, né, a gente sabe aí que os imprevistos acontecem. Com relação aí à ambulância que foi colocada na praça na semana passada, vai ajudar bastante a saúde. Nós sabemos aí que o município vive um déficit de ambulâncias, então a gente torce para que realmente essa que chegou semana passada e a que chegará provavelmente essa semana, emenda aí do deputado Dalmo, que elas possam, né, ser conservadas da forma devida. A gente sabe que é um veículo que acaba assim na correria, sofre um pouquinho aí com a falta de serviços preventivos, mas fica aqui também essa solicitação para que cuidem bastante aí desses bens públicos. Queria parabenizar também o professor Toninho, né, colega professor do Colégio Souzanilo, levou os jovens no Parque de Itatiaia no sábado, um projeto muito importante. Hoje, né, o que nós temos visto, uma larga escala de jovens, infelizmente, envolvidos com drogas, né, e alguns aí com essa coisa de internet, de celular. Então é muito importante ter esse contato com a natureza. Ali foi um trabalho pedagógico feito nesse sábado, já é um trabalho que ele desenvolve há alguns anos. Fiz uma moção no início aqui da sessão. Agradeço os colegas vereadores aí pela assinatura e que o professor possa continuar esse grande trabalho de levar os jovens ali, cerca de 40 alunos. É bastante importante para os jovens hoje ter aí um conhecimento a mais, não só do ensino, mas também uma válvula de escape aí com relação às coisas, entre aspas, erradas, né? Bom, com relação à falta d'água nos bairros, mais uma vez, né, acontecendo essa situação, a gente fica aí bastante solidário aos munícipes que passam por isso. Eu, graças a Deus, o lugar que eu moro, particularmente, sofre muito pouco esse problema, né?
mas quando acontece, às vezes por um dia ou outro, a gente sabe o transtorno. Então, imagina a situação de uma pessoa que já trabalha a semana inteira, chega num sábado para lavar roupa, né, ou limpar a casa, fica sem água. Então, a gente sabe que é bastante desagradável. Tinha feito há tempos aqui uma indicação, junto com o Beni, outros vereadores também já fizeram, com relação à publicidade, né, da falta d'água. A gente sabe que tem problemas que muitas vezes eles ocorrem por um dano ali e não tem como avisar, né? Mas quando for ter uma parada programada, que possa sim ser avisado. Algumas vezes eu já vi que foram. E quando acontecer esse problema, eu não sei como poderia funcionar isso, institucionalizar, não sei, mas uma forma de alguém responder isso para a população no Facebook, né? Porque eles marcam lá o nosso nome, a gente muitas vezes também não sabe e acaba ficando ruim para nós não ter essa informação, a gente acaba correndo atrás, depois de alguns longos períodos de espera a gente consegue e a gente vai passando ali no Facebook, porque hoje muitas pessoas usam o aplicativo para ter as informações da cidade e tudo mais. Aqui na Câmara tem um alcance, principalmente pela rádio, mas quando acontece um problema como esse, a arma que o município hoje tem e está usando bastante é o Facebook. Então, fica aqui um pedido para que alguém possa, o chefe de gabinete, não sei, se alguém possa incorporar o executivo e fazer as respostas, o líder do governo, o próprio Manuel, não sei, né, quem poderia fazer, né, eu me disponho a fazer também, sem problema algum, tendo a informação. E com relação também à limpeza de ruas, né, é importante a gente frisar aqui como melhorou. Parabéns, Manuel. Então fica aqui também, a gente faz algumas cobranças, reconhecendo a dificuldade, claro, mas a gente faz também os elogios, porque essa parte de limpeza de rua é um serviço, entre aspas, assim, mais simples do que todos podem, da gravidade que tem o serviço da prefeitura. Esse é uma escala hierárquica, talvez um dos mais simples, só que é um dos mais importantes para a população, né? Que ela pede bastante para que seja feita as limpezas. Então, a gente tem ouvido bastante elogio e parabéns pelo seu trabalho que está à frente dessa secretaria novamente. Né, foi uma cobrança que nós fizemos aí, outros vereadores também. Graças a Deus você pôde voltar lá e está fazendo um grande trabalho mais uma vez. E eu gostaria de finalizar também, né, parabenizando o trabalho do CRAS, especialmente a Carol. Pôde me explicar um pouco do trabalho que ela desenvolve aí com as famílias carentes. Então é muito importante a gente ver que os trabalhos estão sendo feitos aí com muita seriedade por parte aí da prefeitura. No mais é isso, cumprimento a todos, desejando aí uma excelente semana e peço mais uma vez que possam sim sempre acompanhar os trabalhos dos vereadores aqui nessa casa. Um abraço. Com a palavra o vereador Elson Delfim Ramiro, vereador Beni. Boa noite aos colegas vereadores, mesa diretora, Dr. Rafael, presidente Crebston José, nosso secretário Éder, funcionários da casa, munícipe presente, Rander, Pedro, parabéns aí pela sua conquista. É de criança, cedo que a gente começa no esporte. O esporte é um caminho que leva muitas glórias. Eu sou exemplo disso, que o esporte mudou a minha vida, me encaminhou. Estou vendo aqui o orgulho do pai aí, brilhou o olho do pai aí na hora que viu o filho. Imagina a emoção sua, Rander, vendo seu filho participar de uma prova assim, que para nós era desconhecido aqui da Andu até então, o Pedrinho participar. Parabéns aí, que continue assim, Pedro, e você vai abrir caminhos e é uma porta aberta para outros jovens e crianças começar no esporte também. Mário, boa noite, Mário também. O Mário, ele foi um aluno meu desde criança, desde seus 7 anos de idade, me acompanhou para baixo, para cima aí. Então é um garoto que está também movimentando a volta do trem aí, junto com o Rubinho, junto com o Paulinho e Aldair. Parabéns, um jovem aí que está pensando no bem de Itanhandu, no turismo. Não tem intenção de nada, a intenção é só trazer o trem para cá. É isso aí, parabéns. Genda, boa noite. Rodrigo, boa noite. Eu vou começar falando da segunda edição do Dia Municipal da Capoeira, que acontecerá no sábado, dia 17/8, às 9h30 da manhã.
teremos aí oficina para crianças, para os pais. E esse é um projeto de lei que foi de minha autoria, junto com os demais vereadores que aprovou esse projeto. É um projeto que tem resultado. O ano passado teve mais de 8 cidades participando aqui desse projeto e espero um pouco mais de participação aí de outros grupos de capoeira. É um projeto que envolve a nossa cultura, a nossa educação, o nosso esporte. Então, esse é um projeto que movimenta bastante Itanhandu. Nessa segunda edição, com certeza irá movimentar mais. Quero destacar, dentro desse projeto, o Varal Solidário. Teremos nosso Varal Solidário com roupas, brinquedo, tênis e mochila para doar. E as pessoas aí, quem estiver ouvindo, tem aquela roupa ali que está ali no canto do guarda-roupa, que não usa mais, mas está bem conservado. Leva para lá, para a gente doar para as pessoas, para uma instituição, para nossa paz, se precisar, para o nosso asilo. Então tem roupas boas mesmo, a gente vai doar. E eu estou conseguindo mais doação. No dia nós vamos ter esse varal, a gente vai pular no meio da praça. Quem precisar mesmo, gente, vai lá, pode pegar a sua roupa, que você possa escolher a sua roupa. É um tênis, é uma camiseta. E quem tiver aí, ó, não estou usando mais, está ocupando espaço no guarda-roupa, mas a camisa é nova. Usei 2 vezes, leva lá para nós. A gente está doando essas roupas. E no dia 17/8, dentro desse evento também teremos a 7ª jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais. Evento de culinária e patrimônio. Teremos o encontro de produtores rurais nesse evento. E vai ter vários produtos para degustar, para produtos de amostra. Então é um evento bem bacana. Nós vamos ter um movimento muito legal na praça. Essa é a parceria do projeto da nossa cultura aí com a capoeira. Então convido toda a população para prestigiar o evento, para contribuir, para doar. Agora eu vou falar do bairro Santa Odila. Eu fiz uma visita 2 semanas atrás. Eu fui junto com o Éder. E lá ouvimos os moradores. Eles solicitaram a parte da iluminação. Está bem precária a iluminação, um bairro bem escuro. Não, então a gente precisa mesmo. Se você chega ali 8 horas, 9 horas da noite, não tem quase ninguém na rua devido ao escuro. Está muito escuro o bairro. A gente pede atenção do executivo para aquele bairro. E tem 2 ruas lá que no final tem muito lixo jogado, né, quase na beira do rio. Então eu sugiro aí que a prefeitura faça um banquinho para eles lá, uma pequena praça para ter um movimento. Isso também quem sugeriu foi o Zé Maurício, sugeriu para a gente. O Mané Vicente com certeza está anotando esse pedido. O Zé Maurício fez para a gente, porque eles estão jogando muito lixo ali. Esse lixo está indo para o rio, porque não tem movimento nenhum. E não tendo movimento, e ninguém vai ocupar, aí fica para depósito de lixo. O Éder disse da limpeza de rua também, parabenizo aí o trabalho da equipe do Manuel Vicente. Estou falando, não o Manuel Vicente vereador, mas o Manuel Vicente que está à frente da garagem. Mas eu faço o pedido para você, na parte da Vila Carneiro, desde o viaduto até na escola. Eu vi que os cantinhos ali do meio-fio tá bem sujo, mas não de mato, mas sujeira mesmo. Pedir para as pessoas que varrem ali, dar mais atenção, varrer mesmo, como se fosse varrer na tua casa, né? Quando eu varro na minha casa, eu pego para varrer, eu capricho. Então a rua não é diferente. Pega também para caprichar, varre como se estivesse varrendo em casa. Deixa limpo. É só essa parte, né? Porque fora isso, a Capinas que está indo bem.
Um quebra-mola também, lá perto da casa do Bolão. Já falei, torna a repetir. A casa do Bolão ali, já tem um quebra-mola naquele local. É só a manutenção para aumentar um pouquinho mais que quebra-mola. E um outro, perto da casa do Aloysio, ali entre o bar do Canto Alegre, tem reclamação ali que os carros estão passando em alta velocidade, moto, principalmente os nossos motoboy, né, que hoje estão andando, correndo muito. Muito, mas muito mesmo. Respeito quebra-mola, não respeita carro, tá cortando. Então a gente tem que botar a quebra-mola aí. Outro pedido para nossa polícia fazer uma ronda lá no bairro do IP Amarelo. É outro bairro também que é bastante escuro e as pessoas estão com medo de sair à noite naquele bairro. Então a gente precisa de uma ronda a mais da polícia. Os moradores disseram que a polícia realmente passa por lá, mas passa de manhã. Então precisa passar um pouquinho de manhã, uma tarde, à noite, só para fazer uma ronda para dar uma segurança aos moradores daquele bairro. E com essas palavras eu me despeço. Elcio Delfim Ramiro, boa noite a todos. Com a palavra nesse momento o vereador Manuel Vicente da Fonseca. Boa noite a todos. Gostaria de estar falando aqui gostaria de parabenizar também os pais pelos dias que passou ontem. Parabenizar todos os pais de Itanhandu, em especial o meu pai, né? Que eu sou o que sou hoje graças à educação que ele me deu, que me ensinou a trabalhar desde cedo. Então, parabéns a todos os pais. Gostaria também de estar parabenizando o Pedro ali. A gente sempre está acompanhando o trabalho dele ali no Clube do Cavalo, como o Rander disse. Sei que ele fica ali, não perde tempo, sempre treinando, fazendo suas balezas, né, Pedro? Parabéns para você. Continua assim que você tem futuro, tá? Também gostaria de estar aqui fazendo um convite à comunidade, aos vereadores, a respeito do almoço que vai ter no bairro do Moinho, no domingo. Agora dia 18, então convidar a todos para que possam estar participando, prestigiando, ajudando o bairro, porque o bairro do Moinho e adjacentes são um bairro muito unido e eles trabalham muito em prol da melhoria dessa comunidade, para atender os munícipes ali que fazem parte dessa associação. Então fica aí aberto o convite a todos para que nesse domingo possa estar prestigiando o almoço, que vai ser uma bela feijoada. Eles cozinham muito bem, com roda de violas, então vai estar muito animado lá. Por hoje é o que eu tenho a dizer. Boa noite a todos. Passando a palavra ao vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro. Quero cumprimentar os colegas da mesa diretora, cumprimentar o nosso assessor jurídico, Dr. Rafael, demais funcionários, cumprimentar os munícipes aqui presentes, internautas do portal da Câmara e os ouvintes da Rádio Terras Altas FM, desejando uma boa noite a todos. Inicialmente também quero parabenizar os colegas vereadores que são pais, agora mais novo pai aqui da Câmara, Beni, parabéns pela chegada, né, do seu primeiro filho. Também parabenizar a todos os pais itanhanduenses, que Deus abençoe a todos, também em especial o meu pai Paulo Sérgio, pela pessoa que representa para mim. Também quero lembrar do dia de ontem, que foi o dia do advogado, na pessoa do Dr. Rafael e do Luiz. Parabenizar vocês pela profissão que tanto nos orienta e contribui aqui na Câmara Municipal. Também quero fazer valer aqui a importância da ambulância que o nosso município recebeu em parceria com a Câmara Municipal, que fez uma devolução de R$20 mil para ajudar na aquisição dessa ambulância que tanto estava fazendo falta e que vai contribuir com a nossa população e não mais precisará inicialmente emprestar os veículos de outros municípios circunvizinhos. Com relação à resposta ao requerimento 053 de minha autoria, aprovado pelos colegas vereadores, que trata das filmadoras da garagem municipal, recebi hoje, assinado pelo prefeito, mas
Quem fez a notificação foi o senhor Alexandre Heitor Carline Mendes, que é oficial administrativo 2 da Prefeitura de Itanhandu, e pela senhora Tatiana Vieira Ribeiro, que é chefe do Serviço de Contabilidade, os quais notificaram a Secretaria Municipal de Obras com relação à inutilidade das filmadoras, né, que há mais de anos não vem funcionando, e também não foi dado a baixa no patrimônio de acordo com a legislação do patrimônio público. Então, recebendo hoje a resposta desse ofício, que o setor de contabilidade, o que é de competência do setor, notificou a Secretaria de Obras para que dê funcionalidade a essas filmadoras ou que dê baixa nesses bens. O que não pode é ficar o bem lá deteriorando, não funcionando, e a gente ficar sabendo na rua por funcionários e outras pessoas que vêm sendo furtados materiais da garagem e dos próprios funcionários, né? Isso é muito grave. Então, que bom que o setor de contabilidade da Prefeitura notificou e que possa resolver, dar uma solução para esse problema. Quero agradecer a Tati e o Alexandre por compreender da mesma forma que é preciso tomar uma providência e não mais deixar como estava. Também gostaria de comentar sobre a falta d'água, que fomos marcados e mencionados no Facebook, também procurado pelo WhatsApp, por moradores dos bairros Ponte Alta, Monte Verde, Estiva, Jardim, e entre outros que ainda não fiquei sabendo, mas que já ouvi dizer que também faltaram a água. A minha postagem no Facebook para os moradores que cobraram foi na linha de que essa falta d'água, em algum tempo, ela realmente acontece para alguma manutenção, para algum tipo de atividade. Mas vem acontecendo com muita frequência e, sobretudo, nos mesmos bairros de sempre, né, que as pessoas cobram. E, infelizmente, eu gostaria que fosse devolvido, né, o recurso ao munícipe. Infelizmente, eu digo porque o município precisa dessa contribuição, mas o munícipe não está tendo o serviço. Então, ele vai pagar um imposto de saneamento, no caso de fornecimento d'água, mas ele não está tendo esse serviço, que foi interrompido aí por, acredito eu, 3 dias, segundo os moradores. Não tem um desconto, ele não tem uma isenção ou uma lei que regulamente isso, porque o serviço foi interrompido, todo mundo para o serviço e nada acontece. A prefeitura não informou, não fez um pedido de desculpa, uma explicação no Facebook, né? Tudo vai para o Facebook, também coloca lá, então tem que colocar as explicações e as notícias boas também. Não houve notícia, a população foi pega de surpresa e ninguém foi lá para poder informar a população sobre esse assunto, né? Dentro de tantos dias a água voltará, o problema foi esse, o problema foi aquele, como o próprio prefeito já informou no Facebook que esta falha não aconteceria novamente, de noticiar aos moradores, para que todos pudessem estar preparados. Como não foi previsto, foi um acontecimento, né, que ninguém esperava, a população esperava pelo menos uma resposta, um retorno sobre a volta, sobre o que estava sendo feito, e nem resposta a população mereceu, infelizmente. Então, que a prefeitura possa olhar com mais atenção aos moradores que vêm sofrendo com essa falta de água direto, né? O Monte Verde, que está precisando dessa caixa d'água aí, não resolve o assunto logo, fica, né, enrolando, e o assunto não é resolvido, é a população sem água, ninguém tem um desconto, ninguém vê uma resposta, uma solução para o problema. Que possa ser resolvido o quanto antes, e, sobretudo, a questão do caminhão-pipa. A prefeitura divulgou, noticiou a compra do caminhão-pipa, acredito eu, para solucionar esses problemas. E quando é necessário, eu não vi caminhão-pipa, a população também, ninguém falou nada, não fiquei sabendo de nada, não sei se resolveu. Né? Onde será que ele estava? Aguando jardim com água tratada? Acredito eu que sim, que são as fotos que comprovam isso. Espero que seja dada uma atenção especial aos moradores, a título de respeito com a nossa população. Sobretudo moradores, né, dos bairros que eu mencionei, Jardim, Ponte Alta, Monte Verde, que sempre vem reclamando de falta d'água nesses bairros. Mudando de assunto, eu tive presente
no CRAS de Itanhandu também, para acompanhar os trabalhos de perto. Gostei muito do trabalho que lá é prestado, né? No grupo de idosos, são 120 idosos que participam, todos com acesso a computadores, participando de aulas pedagógicas de informática, esporte, lazer. Inclusive citaram você, Beni, como um ótimo recreador lá que contribui com os trabalhos, né? Tem a merenda, todo um trabalho inclusivo e de muita atenção. Então eu quero parabenizar os profissionais do CRAS, né, que são vários, tem assistente social, psicólogo, entre outros. É um trabalho conjunto e, sobretudo, agora, pela notícia na semana passada ou retrasada, da compra de um veículo, né, uma van, para o CRAS, para atendimento aos idosos, que foi comprada pela Secretaria de Assistência Social, num valor bem abaixo do veículo que foi comprado pela Secretaria de Educação. Se eu não me engano, uma diferença de R$10 mil. Né? Então, a gente fica alegre porque o município economiza e vai dar uma solução que os idosos merecem e estavam necessitando desse serviço, que os veículos possam buscar os idosos, os jovens, para poder participar das atividades. Quero parabenizar toda a equipe do CRAS pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. E, para finalizar, gostaria de fazer uma solicitação ao colega Manuel Vicente, líder do governo, para que possa dar uma atenção especial à rua Joaquim José Ribeiro, no que diz respeito a um poste na rua. Parece que há um bom tempo os moradores já fizeram essa solicitação para os vereadores, para o prefeito, pedindo um poste para a rua que não possui, é uma rua muito escura, e os moradores relatam, né, o que acontece. Então é um motivo de muita preocupação, a título de segurança, uma vez que esses moradores pagam, segundo essa moradora que me informou, a taxa de iluminação pública, mas infelizmente não tem o serviço. Então que as pessoas possam pagar, porque eu acredito que às vezes a pessoa nem reclame de pagar, mas que ela tenha o serviço. Não adianta pagar e não ter o serviço, né? Eu acho que é vergonhoso para quem cobra um serviço que não é executado. E fica aí essa sugestão para poder reforçar o pedido de posteamento nesta rua Joaquim José Ribeiro, que tanto necessita. E, por fim, quero parabenizar o nosso jovem Pedro pelo campeonato, Hunter, e não haveria de esperar outra coisa de um neto do Josué e o filho do Hunter. Parabéns para vocês, sucesso, e que essa modalidade, como você disse, possa crescer no nosso município. Por hoje é só, muito obrigado e boa noite. Com a palavra o vereador Luiz Cláudio Barros Magalhães. Boa noite, presidente. Em nome de quem cumprimento meus colegas vereadores, público aqui presente, o Rogério e o Rodrigo chegaram aqui agora, Dona Zezé, nossa companheira de sempre, Mário, minha esposa Gendra, o Rander e o Pedro, e hoje, né, sem esquecer de cumprimentar também os que nos acompanham pelas redes sociais, pelo portal da Câmara e pela Rádio Terras Altas, e como alguns colegas falaram aqui das felicitações que temos que fazer hoje, então eu não vou ficar de fora também, começando em seu nome, doutor Rafael, cumprimentando todos os nossos colegas advogados pela passagem do dia 11 de agosto, cumprimentar em seu nome, Rander, porque, Pedro, se você é um campeão hoje, é porque seu pai e sua mãe te orientam e te proporcionam isso. Então, fico os meus parabéns a você e cumprimento a todos os pais, em nome seu, Rander, que está aqui presente com seu filho hoje. Vou cumprimentar em nome do professor Éder, todos os estudantes de Itanhandu, porque dia 11 de agosto também é dia dos estudantes. E, por fim, vou cumprimentar a mim, por 20 anos transcorridos também no dia 11 de agosto, que foi o dia que eu conheci minha esposa há 20 anos atrás. Então, o dia 11 de agosto, para mim, é muito significativo e muito importante.
Feita essas felicitações e a parabenização a todos, vou começar meu trabalho, como sempre, falando com o líder do governo. Manuel, aí depois, no final, se o presidente permitir ou tiver tempo, que você puder nos adiantar, fica à vontade. Mas, por exemplo, Manuel, em relação à iluminação pública que nós falamos na última reunião, o que ocorre é que eu, hoje na rua, já tive, né, novamente a cobrança que a empresa não está vindo atender o pedido da recolocação de lâmpadas. Isso é uma coisa. A outra coisa, Manuel, eu queria saber em relação a esses veículos novos, veículos bons que estão chegando na cidade, mas que são veículos que ou transportam alunos ou vão transportar pacientes. Então, eu queria saber como é que está em relação aos seguros desses veículos, se eles estão sendo assegurados, enfim. Né, é uma questão de segurança do patrimônio e das pessoas que usam dos veículos. Então, quero saber como é que está a licitação de seguro. Vou fazer por escrito, Manuel, uma indicação para melhoria da sinalização lá na Alexandre Moreira, esquina Carribeiro da Luz. Ali é muito movimentado, horário de aula da fundação, chegada e saída, né, em todos os horários, porque à noite tem o pessoal da faculdade, durante o dia tem o pessoal da escola. É uma entrada principal para o bairro, então ali precisa de uma sinalização bem adequada, inclusive eu vou fazer essa indicação por escrito. Em relação, Manuel, que eu já perguntei também, algumas vezes, em relação à sinalização das calçadas elevadas. E uma das respostas que o senhor deu aqui é que tem cidade que não tem, enfim. O que eu quero pedir para o senhor é anotar aí a resolução 738, de 6/9/2018, do CONTRAN. E aí dá lá para quem é responsável pelo trânsito ler esta resolução para saber se as calçadas elevadas precisam ou não ser sinalizadas. Em relação ao projeto das câmeras, Manuel, também queria saber em que situação que está, que faz tempo que a gente não fala deles aqui, né, uma demanda da segurança, uma demanda, né, do município, esse recurso está lá há mais de 7, 8 anos, e, no entanto, a população e as polícias, com certeza, gostariam de contar com esse serviço, e ele sempre é falado aqui, e até agora, né, eu quero saber se o projeto, como é que está o andamento disso aí. Também te perguntei, Manuel, e quero ouvir novamente sua resposta, se não for hoje, na próxima reunião, em relação à manutenção do mamógrafo e do raio-x. São equipamentos necessários à saúde e, enquanto eles não funcionam, a demanda dos exames vai aumentando. Então, eu não só queria saber quando essa licitação será feita, como que está sendo feito com os pacientes que precisam desse exame, né, por agora. Porque se o nosso aparelho não está funcionando, para algum lugar deve estar tendo que encaminhar esse pessoal. Fora isso, Manuel, na reunião passada, quando eu perguntei da falta da coleta do lixo numa segunda-feira aí retrasada, né, e você bem disse, Luiz, você já trabalhou lá, você sabe as dificuldades. Realmente, eu sei mesmo. Em relação à água agora, eu também sei as dificuldades. Por lá passei e entendi e aprendi muita coisa com o senhor lá. Mas o que eu não admito, Manuel, é que empurre essa responsabilidade aos funcionários. Ah, foi o funcionário que deixou, foi o lixeiro que não pegou. Não, a cidade é comandada pelo prefeito municipal. Então, só estou colocando aqui que as coisas que andam bem é responsabilidade do prefeito. Mas as que andam mal também é responsabilidade do prefeito, não é culpa do funcionário que não avisaram que ele tem que ligar a bomba, ou do motorista que não teve para ir coletar o lixo, não. Este governo, o líder do governo aqui, no começo do mandato, quando da perda do dinheiro do barracão lá, falou que a culpa era do ex-prefeito. Perfeitamente. Ele é o chefe, ele manda. Agora, quando é com o prefeito de vocês, a culpa não é dele, a culpa é do funcionário. Não. A minha opinião é que a culpa é do chefe. E o chefe chama-se prefeito municipal. E, nesse caminho, como já foi pedido pelo colega vereador aqui agora, que informe a população. Ó, vai faltar água? Avisa. Não vai ter coleta de lixo? Avisa.
Pelo menos as pessoas se programam ou para um ou para outro para se organizarem e, de repente, até colaborar na economia de água, na colocação do lixo no horário que for coletado. Então, informação é tudo. E é isso que eu já cobrei aqui algumas vezes. Então, da parte do governo, o que eu queria falar era isso. E para eu falar dos outros dois assuntos que eu tenho aqui, eu queria saber quanto tempo me resta, presidente. Esse governo consome meu tempo de fala, tudo aqui, eu não posso falar o que eu quero, entendeu? Mas eu vou falar de um assunto aqui, que é um requerimento que eu fiz para o prefeito, naturalmente, ele é o responsável, ele que tem que responder, em relação ao cumprimento do atual Estatuto da Educação. Ocorre que a escola do Jardim, desde que a diretora que lá estava pediu sua demissão, não houve essa reposição pedagógica. Porque para ser diretor de escola exige-se, né, conforme o estatuto vigente no município, que a pessoa seja graduada em pedagogia, ou que tenha nível superior, que, né, enfim, seja uma pessoa da área. Então, eu fiz o requerimento para saber o porquê que a escola lá atualmente está sem diretor. E a resposta que me veio, e eu vou submeter a resposta ao IBAM, que é o órgão que nos auxilia aqui, a resposta que nos veio, na sua primeira colocação, ela já não me parece significativa, porque, né, está escrito aqui, é muita coisa, eu vou ler só depois da vírgula, aqui, informamos que não houve vacância no cargo referente na escola. Uai, se tinha diretora de escola, hoje ela não está lá mais, eu entendo que o cargo está vago. E os casos de vacância previsto na lei é por exoneração, por demissão, por aposentadoria, falecimento, perda do cargo via judicial ou posse em outro cargo. Então, pelo que eu tenho conhecimento, aí, Manuel, porque isso é uma questão do governo, né, o governo está deixando a desejar, prejudicando pedagogicamente a escola do Jardim pela falta de uma diretora. E não sou eu que estou falando isso, é a lei, o estatuto atual do magistério que faz essa previsão. Então, lá tem que ter uma diretora, ou de escola, ou diretora de departamento escolar. E a vacância existe sim, porque a diretora que lá estava pediu demissão. Então, me foi respondido em 5 folhas uma questão que começa já na primeira com uma informação que não me convence. Informamos que não houve vacância no cargo na referida escola. Então, eu gostaria até que me respondesse. Não, a diretora está lá, sim, Luiz, você está mal informado. Mas, pelo que eu sei, a diretora saiu e não voltou. E isso é um prejuízo pedagógico para a escola. É um descumprimento ao estatuto do magistério. Por estas razões, eu vou submeter essa resposta do prefeito ao IBAM em descumprimento ao estatuto do magistério e em prejuízo a toda aquela comunidade escolar, porque hoje é tratado como comunidade escolar. Então, a falta de uma diretora não só prejudica os funcionários, prejudica especialmente os alunos, prejudica a relação com os pais, porque quem dirige os trabalhos está lá para isso, para dirigir os professores, dirigir os alunos, dirigir os pais, que seja nas festas. Mas, enfim, em prejuízo do cumprimento do estatuto atual. Então, eu não estou satisfeito com a resposta que o prefeito me deu, sinto que há um descumprimento da lei e sinto que esse descumprimento é prejudicial a toda a comunidade escolar do bairro Jardim. Por isso, vou estudar esse tema a fundo e vou também pedir os devidos pareceres em relação ao cumprimento do projeto de lei 01/2011, qual seja o estatuto do magistério.
Com essas palavras, vereador Luiz Paçoca, muito obrigado a todos, boa noite. Com a palavra o vereador Jefferson Rubens da Costa. Boa noite, senhor presidente, secretário da mesa, colegas vereadores, doutor Rafael, funcionários da casa, nosso munícipe aqui presente hoje. Parabéns, Pedro. Seu futuro será vitorioso, já começa hoje no presente e o futuro seu é promissor. Obrigado pela presença aí do Rogério, do Rodrigo, do Dona Zezé, do Rander, do Mário, doutora Agendra. Obrigado a todos que vieram prestigiar a nossa reunião. Eu sempre falo, isso aqui é feito para vocês. A gente está aqui trabalhando por vocês. Então é importante que os munícipes venham participar das reuniões. E quando tiverem um assunto que possam colocar e tenham interesse em colocar em pauta, venham aqui durante a semana, procure o presidente, peça a sessão da tribuna e vocês terão direito de ser ouvidos aqui. Então isso que eu falo, tenham esse compromisso com a cidade, não só vocês que estão aqui, mas os outros moradores da cidade. Vou fazer duas perguntas para você, Mané Vicente. Espero que você tome nota e, por favor, traga a resposta semana que vem. Qual é a situação das obras para aquele escoamento da rede de esgoto do bairro Jardim Panorama, Ponte Alta e o bairro lá, Esplanada da Ponte Alta? Daquele terreno que a gente comprou para ser feito o escoamento. Os vizinhos ali estão preocupados, que já começaram a pôr material e às vezes vai começar a trabalhar na chuva, aquilo ali pode haver um desabamento. Então que a gente possa saber qual o andamento, o planejamento para essa obra ali. Em frente ao bar do Alain, aqui na rua do Moad, tem um pequeno vazamento de água. Ontem, hoje, é pequeno, amanhã ele pode se tornar grande. Em frente à barbearia do Robson, em frente à casa do ex e finado, o Couto, tem um buraco que está cada dia afundando mais. Então, dê uma olhada nisso também, Manuel, por favor, que está incomodando bastante o trânsito ali. Nós temos alguns assuntos aqui bacana, mas também a gente tem que elogiar, a gente tem que criticar. Assunto água, assunto ambulância, assunto iluminação pública, assunto lixo. Assunto água. Nós fomos, eu falo nós, porque eu e o Zé Aldair, nós fomos gentilmente convidados a nos afastar do Codema, né, Zé? O Zé até meio revoltado nisso, mas eu aceitei de boa, certo? Mas eu vou continuar indo como munícipe. E lá foi falado pelo secretário de Meio Ambiente que nós temos uma rede de tratamento de água eficiente, mas ineficiente em outro sentido. Nós temos os filtros que tem que ser lavado, e a cada vez que lava o filtro, Mané Vicente Paçoca sabe disso, gasta-se 500 mil litros de água para lavar o filtro, segundo palavra do presidente do Meio Ambiente, secretário. Isso. E essa água é tratada e lava o filtro e normalmente perdeu-se essa água. Agora, uma proposta do secretário do Meio Ambiente de investir em novos aparelhos ali, não aparelhos, tipo de uns decantadores que vai eliminar isso, se não 100%, 89%, 90% dessa economia de água para lavar os filtros vão ser feitos. E isso, na palavra dele, sobre os conselheiros do Codema, foi-se notado que, comprando esse aparelho, o próprio economia de água paga. Então, é um investimento que se paga a longo prazo. Então, vamos aí dar apoio
a essa ideia que o Ney teve tão brilhante lá em pouco tempo na Secretaria de Meio Ambiente. Dá os parabéns para, se não for a melhor do secretariado do prefeito, mas está lá no topo. A Quinha, que pegou carona nessa compra de ambulância, e nós pudemos participar, ajudando aqui com a verba da Câmara, e comprou uma ambulância muito eficiente, extremamente luxuosa, vamos dizer, por um preço de uma inferior a Doblô. Então, parabéns, Quinha, por ter tido essa ideia, pegou essa carona. Se tivesse oportunidade, ela falou que tinha comprado, era duas, não tinha dinheiro, mas uma já foi maravilhoso. Assunto de iluminação pública. Se a gente andar na cidade inteira, a cidade inteira está mal iluminada. A cidade está escura. Por coincidência, a esquina da minha casa está muito bem iluminada. Que puseram 2 braços de luz lá, que está uma maravilha. Então, por que não faz isso na cidade inteira? Se põe 2 braços numa rua, tem condição de fazer em outras. Nós temos um dinheiro aí, como o Luiz falou, vai se acumulando de ano a ano por falta de licitação. E a gente ouviu o TA lá na quinta-feira, na reunião extraordinária, que o TA fica no meio de um exército, todo mundo atirando nele, e ele aqui sozinho, com a pequena equipe que ele tem, tendo que atender a todo mundo, tendo que atender a prioridade, tem necessidade, tem prioridade, acaba que ele está fazendo uma licitação, entra outra que é extremamente necessária, e tem que parar aquilo, começar de novo, e acaba atrasando o trabalho dele. Então, aí deixar até uma indicação para o Executivo, que se faça uma segunda equipe de licitação, para que uma seja extremamente necessidade e prioridade, e a outra dá andamento nas coisas que seja mais corriqueira, como gastos com limpeza, ferramenta e algumas coisas que são menos necessárias, mas não deixam de ser importante. Então, parabéns ao TA pela explicação que ele deu para a gente lá, que não é má vontade, ele trabalha até demais, mas, infelizmente, é um para atender tudo e todos. Então, ele fica no meio de uma guerra, de um bombardeio de gente querendo licitação, e é para ontem, e não é para hoje, e, infelizmente, acaba sendo para amanhã, depois da manhã. Os conselhos vão acumulando verba de ano a ano, porque não conseguem gastar o que foi programado, cai num fundo que depois não pode ser mexido, aí é outra parte de administração que a gente não entende muito. Assunto lixo. O ocorrido a semana passada foi falta de planejamento, falta de informação, certo? Eu vou me apurar melhor desse assunto para poder levar para frente ou não, mas houve uma falta de informação e uma falta de planejamento ao mesmo tempo na falha da situação do lixo semana passada, e colocou-se a culpa somente nos funcionários mais inferiores, infelizmente. E para encerrar, quero falar dos pais. Parabéns, Beni, acabou de ser pai aí, é uma missão difícil, mas tenho certeza que você vai dar conta, porque pai é uma missão. Eu tive a minha, venci, graças a Deus. Ontem, dia dos pais, eu estava sozinho, eu e minha mulher, não passamos sozinho, que eu passei com um amigo, como o Mané já falou, o seu Geraldo, que serve para ser um pai da gente, com exemplos, conselhos e outras coisas mais. E, infelizmente, a minha filha está fora do país, morando em outro país muito longe, não dá para a gente ter esse contato pessoal, mas temos a internet, hoje a gente passa os dias todos juntos. Meu filho acabou de sair de férias, eu falei, não tem necessidade de você vir, e quarta-feira é feriado na cidade dele, ele está vindo, eu falei, você vir embora amanhã, e então a gente decidiu que ficaria eu e a Val. E correlacionar isso, o Rander está aí, dando exemplo, o filho dele. Quero falar sobre meu pai, na simplicidade, e eu digo até na ignorância dele, o jeito que ele nos passou para sermos homens. Eu só digo duas coisas. O meu pai
educou nós, filhos, 9, para termos valores e não preço. Esse é o maior exemplo que o meu pai deixou para mim. Boa noite a todos e uma ótima semana. Com a palavra o vereador José Aldair Marinho. Caros colegas vereadores, boa noite. Quero cumprimentar também a mesa diretora, os munícipes aqui presentes, parabenizar o Pedro também, através do ramo do seu pai, parabéns. Benner também, pelo nascimento do seu filho, meus parabéns, quero cumprimentar. E aos pais pelos dias que comemoramos ontem, e na qualidade de pai também, tive o prazer e a honra de estar junto dos meus filhos e agradecer a Deus por tudo que nos destes, todas as bênçãos derramadas sobre nós, nossas famílias, e ao meu pai, que já partiu, mas a ele o meu eterno agradecimento. Obrigado, meu pai. E, bom, iniciando a fala de hoje, eu quero só reafirmar aqui as indicações que eu fiz. Uma a respeito de colocação de um braço de uma luminária em frente ao CRAS, é um poste que existe lá há muito tempo e que não tem esse serviço nesse poste, e que muito contribuirá para a melhoria daquele trecho, principalmente numa rua paralela descendo as margens do Rio Verde ali, é uma rua sem saída, e muito ajudará na parte de questão de segurança. E também, inclusive, a troca de toda a luminária daquela rua, por ser uma rua de uma entrada principal, um lugar ermo, e muito contribuirá também para o acesso à passarela ali existente, que vira e mexe tem problema de falta de energia ali naquele local. Então, através de um postamento ali, próximo à passarela, poderá resolver de vez o problema que sempre existe ali. E também uma indicação pedindo à nossa secretária da Saúde, a Quinha, para colocar à disposição da nossa população lá no PSF 3, no bairro Nossa Senhora de Fátima, de um destilador de água para atender todos que necessitam, que frequentam o PSF daquela localidade. Quero também aproveitar e solicitar também ao líder do governo a respeito do planejamento que se tem para o trator agrícola, que o deputado Eros Biondini fez a indicação para Itanhandu. Inclusive, a semana passada, esse equipamento, esse trator, foi feita a exposição dele em praça pública, para que a comunidade de Itanhandu, assim como foi feito também da ambulância, para que tomasse conhecimento da onde que veio, como que veio e quem ajudou. Então, como membro do Legislativo, vereador, gostaria de saber da secretaria na qual o trator vai ficar vinculado, com certeza na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, que mandasse uma cópia do termo de doação para que nós tenhamos conhecimento, e do plano de trabalho, ou seja, também do planejamento, o que se pretende, de que maneira que o nosso produtor vai poder utilizar desse bem tão grande que vai trazer esses benefícios à família agrícola de Itanhandu. Também quero parabenizar o nosso presidente aqui da Câmara, que está colocando também, dando um novo formato do site da Câmara Municipal, que isso contribuirá para a divulgação do trabalho dessa casa. Inclusive, além do site, acho que a Câmara também poderia ter um Facebook da própria Câmara também, que hoje é uma ferramenta das redes sociais muito mais utilizada, com maior velocidade. Poderia pensar nisso, senhor presidente? Já temos? Já? Não, eu digo assim, quando também, além da transmissão ao vivo, isso a comunidade tem pedido muito, então tenho certeza que Vossa Excelência, que gosta muito
de estar atuando nas redes sociais também, como demais outros colegas aqui. Gostaríamos de poder levar isso à nossa comunidade. Em especial também, gostaria de pedir ao presidente a divulgação dos nossos projetos de leis, em formato de projeto mesmo, quando for dar entrada através do executivo, outros através dos vereadores, para que possa ficar à disposição da comunidade para consulta, enfim, para que os munícipes possam estar acompanhando mais de perto a sua tramitação, desde a sua nascença até o final do trâmite final da matéria. Então, com tudo isso, eu tenho certeza que nós possamos ganhar muito com essa divulgação e com a transparência dos nossos trabalhos. Gostaria também, nesse momento, fazer um registro de um fato que ocorreu na semana passada, como bem lembrado pelo colega vereador Rubinho. Nós somos, até não sei agora falar se nós somos membros ou não somos, mas gostaria muito do empenho do nosso presidente desta casa, que intercedesse, que verificasse até onde que nós devemos de ir, de estar atuando ou não, e estar vendo essa situação ocorrida, que ficou um convite muito desagradável para nós, como membros indicados pelo Legislativo, para ocupar uma cadeira com direito a voto no Conselho do CODEMA municipal. Ou seja, já foi divulgado nessa casa aqui da possível inconstitucionalidade da lei de criação do Conselho, tendo membro do Legislativo, por não poder estar participando, e com parecer jurídico do IBAN, reforçado pelo parecer jurídico do Executivo Municipal, mas até onde eu entendo das leis, da formatação, não sou jurídico da área, não sou também nem da área, nem não sou advogado, mas gostaria que o nosso setor jurídico aqui dessa casa também visse e interpretasse essa legislação, até onde que podemos estar discutindo isso, porque ficou uma situação totalmente constrangedora e desagradável para o Legislativo Municipal. Até porque eu não estou lá simplesmente porque eu quero estar lá. Eu fui escolhido dentro de uma situação legal, até então legal, porque a lei municipal é uma legislação, e não importa se ela é eficiente ou não, mas ela ainda existe, ela não foi considerada a sua derrubada, a sua inconstitucionalidade, ela não foi alterada, e um parecer jurídico sobrepor uma lei, eu acho que isso é querer ir muito mais além do que daquilo que a gente pode executar ou fazer. Então, eu acho que lá, o Executivo Municipal fez uma determinação aos membros, ao presidente do Conselho, do CODEMA, à diretoria do CODEMA, e nos deixou, principalmente a minha pessoa, como membro, representando todos os demais colegas. Eu não estou lá apenas por minha vontade própria. Eu fui escolhido para ser o representante efetivo desta casa junto a esse conselho. Então, pediria aos membros da mesa, através do nosso presidente, que verificasse isso e trouxesse uma solução para nós, vereadores, porque até então sou o representante legal junto a esse conselho, e gostaria dessa interpretação, e até onde que se realmente existe razão, se não existe, para que esse constrangimento, o membro do Legislativo não passe mais por isso. Então, gostaria de contar com apoio, não para a minha questão pessoal, mas desta casa, para que as coisas se tornem bem clara, transparente, até onde essa medida pode ser tomada, porque ficou, no meu entendimento final, é um abuso de poder autoritário por parte do Executivo de tomar uma medida dessa sem
amparo legal. Se me prova o contrário, eu mesmo farei questão de pedir desculpa através desses microfones, mas até então vejo que foi um abuso de poder autoritário. No mais, quero agradecer a todos, desejar uma boa noite à comunidade de Itaindô. Com a palavra, o vereador Sérgio Adriano Ferraz. Boa noite aos amigos vereadores, ao nosso amigo Rogério, Chico Tuita, ao nosso amigo Rodrigo, Rander, Pedro, Mário. Parabéns, Pedro. Tá? Tão jovem, já levando o nome da nossa cidade para fora. Muito orgulho traz para a gente, viu? Parabéns, Deus te abençoe. Falaram bastante aqui hoje sobre iluminação. Esse dia próximo à minha casa estava bem fraca a lâmpada em frente à minha casa e na esquina estava oscilando. Aí eu liguei para o 0800 033 76 230 e pedi que fosse feita a troca das lâmpadas. Deu 2 dias, eles foram, trocaram, ficou bem claro mesmo. Então fica um toque aí, que as pessoas têm a rua está escura de casa, da minha casa está bem escura, mas ligue e pede para trocar. Eles vão colocar uma lâmpada nova, vai ficar mais claro. Já que nós não temos a tecnologia ainda do LED disponível, então pede, faça o uso. Todos pagam aqui iluminação pública, tem esse serviço, né? Eu vou estar até colocando esse número divulgando, o Éder sempre divulga, todos os outros vereadores que quiserem estar divulgando também em suas redes sociais. Liga, passa o endereço de onde é para ser trocado e já vai ficar mais claro, né? E vamos cobrando poste, vamos cobrando braços de iluminação onde não existe, né? Essa semana recebemos aqui o deputado federal, foi sábado, o doutor Frederico, né? Deputado federal, seu primeiro mandato, uma pessoa muito simples, que já teve pouquíssimos votos aqui em Itaindô e já está mandando recursos para a nossa cidade, para a saúde, e está se comprometendo com mais recursos, recursos bem maiores, bem importante para a nossa cidade no futuro próximo. Recebemos aqui, eu, Manuel Vicente, já o Manuel vai falar um pouquinho dele também, sobre a pessoa dele, né, e autoridades aqui da cidade, e ele se comprometendo. Então, seja mais um parceiro fazendo aliança com a gente para melhorar a nossa cidade. Ontem, domingo, Dia dos Pais, foi falado aqui, quase todo mundo aqui falou sobre os pais, né? Eu perdi meu pai muito jovem, mas a minha mãe foi meu pai, foi minha mãe, meu pai. Tive muito bom exemplo, muita boa educação com ela. E eu dou parabéns. Eu dou parabéns aos pais, mas aos pais que quando tem seu filho, cria ele com carinho, com educação, chama a atenção quando precisa. O verdadeiro pai, eu dou os parabéns para esse pai, que tem amor pelo seu filho e quer que esse filho seja um grande homem, uma grande mulher, que acompanhe seus passos, né? Como a gente vê, aqui em Itaindô, a gente vê muitos pais que dá gosto, que São Paulo, fora, cidade grande, muitas vezes o pai não tem aquele tempo necessário para o filho, e aqui os pais acompanham, eu vejo isso, passo a passo. E quando o pai não acompanha o seu filho, ele, na adolescência, com 13, 14, 15 anos, o filho já começa a dar problema para a sociedade. Então, parabéns aos verdadeiros pais. Tá? Eu deixo aqui. Se a árvore é boa, o fruto será bom. Então, se o pai é bom, o filho vai ser bom. Então, parabéns aos verdadeiros pais. Por hoje é só. Boa noite. Você concede uma parte? Sim, Manuel. Fica à vontade. Desculpa, eu acabei esquecendo de falar da visita do deputado. Então, nós quero agradecer até o presidente pela gentileza de nos ceder a Câmara, né? E fiquei muito feliz com a fala do Dr. Frederico, onde ele começou os seus trabalhos em São Lourenço e veio dizer a nós que hoje o grupo que o apoiará
nas próximas eleições é muito maior e muito mais forte que São Lourenço. Então a gente fica muito feliz com isso, né? Um deputado que teve aqui 100 votos em Itanhandu já mandou um recurso de 100 mil, se comprometeu a arrumar uma emenda bem maior para obras em Itanhandu. Então a gente tem que valorizar esses deputados, como o Claré teve presente com o prefeito de Passa Quatro também, o elogiou bastante, porque são poucos os deputados que voltam depois da eleição para agradecer, para estar em contato com a população, e isso ele já, pela terceira vez, depois das eleições, já esteve em Itanhandu e continuará a vir. E eu acho muito importante, conseguimos reunir um grupo de bastante pessoas aqui, o presidente da Câmara, o prefeito, secretários da administração, vários colegas, vários amigos. Então eu gostaria de agradecer a todos e dizer que nós estaremos aqui junto com o deputado Dr. Frederico, somando força, agora o Ferraz junto, o Serginho professor também, se comprometendo a estar apoiando, o Giba. Então a gente vê que está fazendo um grupo aí para a gente trabalhar para esse deputado, para que ele possa trazer mais recursos para o nosso município. Obrigado, Ferraz. Só não deixar passar, a importância de ter um deputado como o Frederico aqui é porque ele também quer trazer um centro de oncologia para São Lourenço, né? Tornando mais fácil o tratamento para as pessoas não terem que se deslocar até Varginha e outras regiões. Então, ele quer esse empenho em contar com a gente aqui, da nossa região, para ter esse atendimento também, né? Com certeza. Quero solicitar ao vice-presidente que ocupe meu lugar para que eu faça uso da palavra, finalizando as falas dos vereadores nessa noite. Quero, nesse momento, cumprimentar a todos que estão nos ouvindo até esse momento, pelo portal TV Câmara e também pela rádio, desejando mais uma vez uma excelente noite a todos. Rogério, Rodrigo, eu não havia cumprimentado no início da reunião. Quero rapidamente comentar sobre o Dia dos Pais também. Eu não costumo falar sobre as datas comemorativas aqui na Câmara, porque não é meu costume mesmo fazer isso, mas Dia dos Pais é uma data realmente muito importante. A família tem perdido o seu valor na sociedade atual e nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, eu quero deixar aqui um grande abraço aos pais, dizendo que essa, de todas as missões, é a mais nobre na vida de um homem, que é educar um filho, criar um filho, diante dos seus princípios, dos seus valores. Deixo aqui um grande abraço ao meu pai, Luiz Paulo Gonçalves, meu pai Paulinho, assim conhecido por todos. Forte abraço, pai. Sobre a ambulância que chegou na última semana, já foi comentado por alguns colegas aqui. Em abril recebi um ofício da Quinha solicitando que a Câmara ajudasse ela a complementar o recurso que ela já havia conseguido para comprar a ambulância. Nós transferimos, com o apoio de todos os vereadores, R$20 mil. Eu falo que foi um dos cheques mais fáceis de assinar que eu assinei aqui como presidente da Câmara, porque muita tranquilidade. Investir na saúde, investir em ambulância, eu sei que não existe dinheiro mais bem gasto e de maior importância do que um dinheiro investido na saúde da nossa população. A ambulância está aí, a ambulância é um espetáculo de veículo, como foi falado. Para vocês terem uma ideia de como a ambulância é boa, o Ferraz coube deitado dentro dela. Então a ambulância realmente é muito boa e forte. Na próxima semana vai chegar outra ambulância para nós. O deputado Dalmo Ribeiro fez essa indicação, um trabalho muito forte junto ao governador Zema, e mais uma ambulância vai chegar para a nossa cidade. Parabéns ao Evaldo correndo atrás aí para solucionar os problemas da cidade mais uma vez. Sobre a licitação que vai garantir um veículo para assistência social, uma van, também parabenizar aqui o Evaldo, toda a administração, porque tem cuidado e investido sobretudo nos idosos nessa gestão. Os idosos têm tido uma atenção toda especial. O CRAS passou por uma grande reforma nessa gestão. Agora esse veículo que será comprado novo. E também essas lombadas elevadas são acessibilidade, sobretudo para idosos na rua. Então, realmente, um governo que tem se preocupado muito com a população da terceira idade. E estou falando em veículo para assistência social, já aproveitar para dizer aqui que eu consegui R$250 mil com o deputado federal Stefano Aguiar. Já está cadastrado, faltava na semana passada, eu não anunciei ainda, não tinha anunciado, porque faltava um parecer do Conselho da Assistência Social, que já se reuniu, já aprovou essa indicação, já foi lançado no sistema, no Ministério da Cidadania, e lá já está
garantido para Itaendu R$250 mil para aquisição de um micro-ônibus, que vai ser da assistência social também, da Secretaria de Desenvolvimento Social, que vai poder atender desde crianças até os idosos, Conviver, CRAS, todos os projetos sociais, e também, por que não, atender ao esporte, vez que o ônibus do esporte tantas vezes socorreu o CRAS, o Conviver, um ônibus da assistência social que não terá uma demanda, de repente, tão grande, poderá atender também ao esporte nas suas viagens. Dizer aqui sobre a visita do deputado Frederico, eu tive aqui no sábado com ele também, um deputado jovem, faz parte da nova política, é um médico deputado da área da saúde, tem se dedicado muito à questão da saúde, então realmente Itaendu ganha com mais esse deputado que vem para cá. Acabei de comentar, o deputado Stefano indicou mais 250 mil para Itaendu. Esses deputados ajudam a nossa cidade e não nos envergonham lá em Brasília. Lá nos seus votos, nos seus posicionamentos, honram o que nós acreditamos aqui embaixo. Sobre as lâmpadas aí pelas ruas que realmente estão queimadas, eu quero fazer menção aqui a Pedro Cunha, que já tem 4 postes apagados já há alguns dias. Eu já liguei na empresa terceirizada que faz essa reposição de lâmpadas. Eu acredito que lá nem seja lâmpada, porque apagou tudo de uma vez só, mas já solicitei por 2, 3 vezes e garantiram que até amanhã devem vir fazer esse reparo. Mas realmente tem tido uma demora muito grande. O vereador Rubinho comentou aqui que está muito boa a iluminação lá próximo à casa dele, por que não acontece em outros locais? Infelizmente, essa empresa terceirizada lá, via AMAG, Associação dos Prefeitos da região, ela está deixando muito a desejar. Nós já temos contrato assinado para iluminar todo o perímetro do centro aqui com lâmpadas de LED, sobretudo em torno da praça. Já está assinado, já tem o OAS, que é a ordem de serviço, e a empresa não faz o serviço. Nós temos também planejamento para a iluminação do trevo da cidade. Já tem recurso destinado para isso, contrato assinado, e a empresa não faz o serviço. Já temos várias ruas aí que não tem iluminação, que a prefeitura já autorizou até o pagamento. Não foi pago, é lógico, porque o serviço não foi executado, mas então a gente tem feito a nossa parte. A coisa pública é muito morosa, é muito demorada, e isso atrapalha a vida da população no dia a dia. Por isso nós precisamos cobrar mais de perto esses resultados dessas empresas. Ainda falando de licitação, foi falado do mamógrafo aqui, eu tenho acompanhado bem de perto, desde que eu pude trazer o projeto Margarida aqui em Itaendu, que atendeu uma série de mulheres com esse tão importante exame. Nos projetos que nós votamos semana passada, que eu pude ver que nós autorizamos licitação de algumas peças para conserto do mamógrafo. Então eu creio que para os próximos dias isso deve acontecer. Sobre a escola Ana Carlos, eu gostaria de ter conhecimento depois, vereador Luiz, lógico que o senhor vai disponibilizar para nós, sobre a resposta. O senhor disse que é uma resposta de 5 folhas, eu fiquei muito interessado nela, porque o que eu sei, extraoficialmente, conhecimento, é que hoje nós temos uma pessoa na direção da escola lá, que seria inclusive a Carol, que aqui esteve outro dia, recebendo uma moção junto com seus funcionários aqui. Então, eu creio que aquela escola não está sem direção. Ela tem um comando lá hoje, tem uma direção, só precisa entender a parte legal disso, qual que é a titulação dela, mas a escola está com direção, está com comando. Sobre a questão dos conselhos municipais. Essa é uma questão tanto quanto importante para mim. Eu entendo os vereadores que ficam chateados por terem que sair dos conselhos, mas eu entendo até certo ponto. Depois desse ponto, eu não entendo e até fico surpreso, porque é uma questão, ao meu ver, de legislação. É fato que na nossa cidade, até por uma questão cultural, histórica, algumas leis de criação de conselho prevêem ali as vagas, os assentos aos vereadores. Em outros conselhos, não, o que é mais fácil de ser resolvido. Mas o entendimento de toda a decisão que se teve pelo nosso país afora até hoje é sobre, de fato, o prestígio do princípio da separação de poderes. Se o Conselho Municipal é um braço do Executivo Municipal, não faz sentido um vereador querer estar inserido nele. E aí eu dou o exemplo de mim, que também estava já no COMPAC desde o início do mandato, 2017, primeiro fui suplente, agora estava como titular. Eu mesmo me retirei do Conselho. Falei, poxa, se é contra a lei, e nós entendemos que é contra a lei, isso é muito claro na interpretação da lei. Se nós temos uma lei que cria conselho e reserva assento ao vereador, é essa lei que está errada. E nós vamos ter que mandá-la para a justiça para declarar inconstitucional? Eu acho que não precisa. Agora, é muito importante que os vereadores participem das reuniões dos conselhos, como é importante que a população participe, e isso não é negado.
O que é negado é o vereador ter direito a voto lá nas decisões que o Conselho toma, porque o Conselho faz parte do Executivo e nós somos legislativo, nós somos legisladores. Eu acho que essa questão é uma questão muito clara, mas enquanto presidente da Câmara, eu posso intermediar uma conversa com o Executivo, de repente um acordo de cavaleiro, sim, para que os vereadores que insistem em permanecer nas funções, mesmo que de forma não, ao meu ver, correta, que nos conselhos que destinam a vaga aos vereadores. Ainda aconteça a participação dos vereadores, se estes insistirem assim, que o Executivo permita isso, até que a lei seja alterada, porque ela precisa ser alterada. Eu mesmo vou cobrar isso aqui. Tem que ser alterado. Não faz sentido nós querendo participar de conselho. Tem gente que até diz por aí afora que é politicagem. Se fosse entender dessa maneira, então coloca a culpa em mim. Porque foi eu que achei esse parecer no site da Câmara Municipal, onde a Câmara tem o seu espaço, e eu fui quem pediu para o Executivo. O Executivo nem sabia disso. Quando eu levei essa questão para o prefeito, para o advogado da prefeitura, eles ficaram surpresos. Mas foi uma recomendação desse presidente da Câmara que retirasse os vereadores dos conselhos. Porque nós estamos aqui para cumprir lei. A gente briga tanto com coisinha boba e, de repente, nós estamos descumprindo lei em coisas que nós deveríamos estar brigando para defender. Essa é a minha opinião. Mas nós podemos depois discutir essa questão sem sombra de dúvidas. Novo site da Câmara Municipal. Eu tenho a grata satisfação de, aqui, em nome da mesa diretora e de todos os vereadores, dizer que hoje nós lançamos o novo site da Câmara Municipal no ar. Nós estávamos trabalhando nele desde janeiro. Assim que eu assumi, eu tinha já comunicado aos vereadores que eu tinha essa ideia de tornar o nosso site mais inteligente. Porque até então, até semana passada, se a pessoa entrava no site da Câmara e queria achar uma lei, dava muito trabalho. Ela tinha que saber o ano que essa lei tinha sido feita, mais ou menos o número da lei ela tinha que saber, e dava trabalho procurar. Não tinha um sistema inteligente de busca, agora tem. Então agora, se você chegar lá e escrever assim, lei sobre carro abandonado, você vai achar tudo que é lei que fala disso. É só escrever uma palavra-chave, vai aparecer as leis. Fora isso, tem o espaço dos vereadores, tem o perfil dos vereadores, que vai constar lá os projetos de lei do vereador, a indicação do vereador, o requerimento do vereador. Isso tudo facilita para a população acompanhar o nosso trabalho e para o próprio vereador. Uma hora que o vereador estiver em casa, quiser achar uma indicação dele, um projeto de lei, ele entra ali no site, vai na fotinho dele, resolve o problema. Então esse é um trabalho de todos os vereadores, que tem nos dado respaldo à frente da Câmara Municipal aqui. Isso é o que eu tinha para dizer nessa noite. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo. Vai falar, Luiz? Presidente Ferraz, eu posso rapidamente, porque fui citado, só complementar uma informação. Você tem 3 minutos. Tá, muito obrigado. 3 minutos, dá para falar bastante. Vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido que isso. Mas, vereador Kleberson, o senhor gentilmente pede para tomar conhecimento do requerimento acerca da questão da escola no Jardim. E como eu vi hoje o nosso site da Câmara novo, eu ainda não sei se já está sendo cumprido aqui foi, vai ser alimentado inclusive com os requerimentos que a gente faz justamente para isso, para ficar à disposição da população e dos colegas. Mas naturalmente vou entregar uma cópia para o senhor. E só vou reafirmar o que aí disse. A Escola do Jardim hoje, no meu entendimento, em relação ao Estatuto do Magistério, Lei 01 de 2011, ou seja, a lei vigente, ela está com prejuízo, sim, do ponto de vista pedagógico, em relação à falta da diretora. Em relação à pessoa que lá ocupa um cargo de diretor de departamento hoje, que pelo que foi inclusive motivo de moção nessa casa, parece que desempenha o seu papel muito bem. O meu questionamento e o estudo que eu vou fazer é se o Estatuto do Magistério exige que lá se tenha um diretor. E por isso, naturalmente, vou entregar o que o senhor pede e vou fazer os devidos questionamentos que eu tiver ao IBAN. É só isso, muito obrigado.
perfeitamente. Só fiz questão de mencionar porque de repente parece que a escola está sem comando, está sem direção, e isso causaria uma preocupação na população. Não é o caso. O senhor comentou também de uma questão importante aqui, e eu vou aproveitar esse ensejo. Nós tivemos a reunião da LDO semana passada, da LOA, da Lei Orçamentária Anual, na Fundação Entenduense. Lá estive, o vereador José Aldair também estava lá, e eu fiz uma proposição para ser inserida no orçamento, só um pedido que eu fiz, é justamente sobre as câmeras de monitoramento. Eu acho que a nossa cidade não pode esperar mais. É uma questão que nós vamos melhorar o nosso trânsito de fiscalização, sobretudo questão de segurança pública. Obrigado a todos que me ouviram nessa noite. Vereador Cleberson, do PSDB. Nós vamos dar início agora à ordem do dia. Depois desse momento de ordem do dia, nós ainda teremos 2 reuniões extraordinárias para a votação de projetos. Ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei 056 de 2019, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal, o senhor Evaldo Ribeiro de Barros, que altera o anexo de metas físicas, ações das leis municipais 1068 de 2017 e 1115 de 2018, alterado pela lei municipal 1144 de 2018, para fins de compatibilidade com a lei municipal número 1154 de 2018 e da outras providências. Leitura dos pareceres. Parecer número 64 da assessoria jurídica. Ele versa sobre os projetos de lei 56, 58 e 60. Tratam-se de projetos de lei autografados pelo chefe do executivo local, pretendendo alteração nas leis municipais número 1068 de 2017, 1115 de 2018, esta alterada pela lei número 1144 de 2018, que dispõe, respectivamente, sobre Plano Plurianual do Governo e as diretrizes orçamentárias do exercício de 2019. As proposições consistentes em modificações dos anexos das metas físicas do PPA e LDO vigentes têm escopo de atender às necessidades concretas da administração pública que se revelam no corrente exercício, segundo solicitações das secretarias municipais de saúde e de desenvolvimento social, maiormente para aquisição de equipamentos e ou materiais permanentes. Friso que, uma vez aprovadas as alterações nos anexos das metas, poderá haver a necessidade de abertura de créditos adicionais especiais para fim de compatibilização com o orçamento em vigor, até em prestígio e observância do princípio do direito financeiro da unicidade do orçamento. Quando a iniciativa para deflagrar o processo legislativo não detecta o vício, posto que observada a iniciativa privativa do chefe do Executivo. No tangente aos textos e técnica redacional, entendo que estão adequados. Acerca da tramitação legislativa, tenho que essa se dará de maneira típica para a matéria de índole orçamentária na forma dos artigos 212 seguintes na norma regimental desta Casa. Após douta Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos exarar seu parecer, os projetos serão postos em primeira discussão e votação, e sessão de pauta exclusiva, não havendo proposta de emenda, uma vez aprovados em primeira votação, serão submetidos a uma segunda discussão e votação. Tendo merecido aprovação também em segunda votação, os projetos deverão ser remetidos ao CAID para sanção e promulgação. Malgrado tenha tramitação especial, lembro que o orçamento é de lei ordinária, submetendo-se à aprovação por quórum de maioria simples, incluindo-se, obviamente, suas alterações. É o parecer sob censura pela legalidade, juridicidade dos projetos de lei, pugnando pela sua normal tramitação legislativa dos mesmos. Cabendo, todavia, ressaltar que o presente parecer de cunho orientativo e opinativo, não vinculando os vereadores e comissões às suas motivações ou conclusões. Itanhandu, Paço Legislativo, 6 de agosto de 2019, assina Rafael Fernandes Guedes, nosso assessor jurídico. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. Comissão de parecer pela constitucionalidade, legitimidade, técnica legislativa e no mérito estando de acordo com o projeto. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. A comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente, se trata de matéria constitucional. Certinho. Iniciando, primeira discussão e votação, como voto o vereador Éder? Aprovo. Como voto o vereador Beni? Aprovo. Como voto o vereador Rubinho? Aprovo. Vereador José Aldair? Senhor presidente, é o projeto 56? Perfeitamente. Pela aprovação. Vereador Luiz Cláudio?
Lei que nós vamos votar em 2 votações de iniciativa do Executivo, analisado nas comissões e com pareceres favoráveis em ambas as comissões de sua análise, e essa justificativa serve para o 56, 58 e 60. Eu aprovo. Vereador Manuel Vicente. Aprovo. Vereador Paulo Henrique. Aprovo. Vereador Ferraz. Aprovo. Declaro aprovado o projeto de lei 056. Ainda teremos a segunda votação do mesmo ainda nessa noite. Passando à primeira discussão e votação do projeto de lei número 58 de 2019, apresentado pelo prefeito municipal, Sr. Evaldo Ribeiro de Barros, que altera o anexo de metas físicas das ações de leis municipais 1068 de 2017 e 1115 de 2018, alterado pela lei municipal 1144 para fim de compatibilidade com a lei 1154, ambas de 2018, da LOA e da outras providências. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A comissão é de parecer pela constitucionalidade, legitimidade técnica e legislativa e no mérito estando de acordo com o projeto. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. A comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente, se trata de matéria constitucional. Como vota o vereador Éder? Aprovo. Vereador Beni? Aprovo. Como vota o vereador José Aldair Marinho? Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Luiz Cláudio? Pelos mesmos motivos já explicitados anteriormente, eu aprovo. Vereador Rubinho? Aprovo. Vereador Manuel Vicente? Aprovo. Vereador Paulo Henrique? Aprovo. Vereador Ferraz? Aprovo. Passando à primeira discussão e votação do projeto de lei 060 de 2019, apresentado pelo prefeito municipal, Sr. Evaldo Ribeiro de Barros, que altera o anexo de metas físicas das leis municipais 1068 de 2017 e 1115 de 2018, alterado pela lei municipal 1144 para fim de compatibilidade com a lei 1154. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A comissão é de parecer pela constitucionalidade, legitimidade, técnica legislativa e no mérito estando de acordo com o projeto. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Esta comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente, se trata de matéria constitucional. Como vota o vereador Éder? Aprovo. Vereador Beni? Aprovo. Vereador Rubinho? Aprovo. Vereador José Aldair? Pela aprovação. Vereador Luiz Cláudio? Aprovado. Vereador Manuel Vicente? Aprovo. Vereador Paulo Henrique? Aprovo. Vereador Ferraz? Aprovo. Então, nesse momento, os 3 projetos foram aprovados na sua primeira discussão e votação. Nós encerraremos essa sessão, convocando a todos para a próxima sessão extraordinária, que se realizará na sequência.